E agora, estamos aonde? Hemlam, Beatriz. Aqui foi onde começou a campanha de Ninh Phu. Foram nesses montes aqui que os franceses construíram um grupo de fortes para defender Ninh Phu. Lá naquela direção para lá está o aeroporto, está o quartel-general. Para lá os outros montes. Então aqui foi escolhido como um lugar estratégico para o primeiro ataque. E o primeiro ataque é sempre muito especial porque não pode falhar. Se falhar, os outros não vão para frente. Se ganhar, a moral aumenta e eles vão para cima. A batalha aqui começou às 6h30 da tarde e só foi terminar às 11 da noite. Foram mortos mais de 200 soldados franceses e eles também capturaram mais de 300 soldados e, claro, artilharia, munição e equipamentos. Primeira e grande vitória. Conseguimos ver ainda as trincheiras por onde os franceses conseguiam se defender. E o mais engraçado daqui, que foi onde começou a batalha, era que os franceses estavam bem informados que os vietnamitas iriam atacar. Não só formados, eles se prepararam para o ataque, para dizimar qualquer movimento que eles vissem das tropas vietnamitas. Mas parece que eles não contavam com o fator camuflagem dos vietnamitas. Muito bem camuflados nos montes ao redor, com artilharia pesada também, eles pegaram de surpresa os franceses que estavam informados. E os franceses tinham até os raios vermelhos que conseguiam ver as pessoas no escuro e ainda assim não viram a camuflagem dos vietnamitas. E em poucas horas eles tomaram tudo isso aqui. E daí pra frente, amigo, foi só vitória. Nesse lugar, no dia 13 de março de 1954, abertura da campanha da Batalha de Dien Bien Phu. Foi bem aqui então que o herói Van Den Jot, o líder do esquadrão da brigada dele, usou o seu próprio corpo para cobrir os estilhaços que estavam vindo da artilharia francesa. Com seu próprio corpo, ele fez um escudo, criando condições favoráveis para que a sua unidade pudesse destruir o forte de Himlam. Trincheiras francesas do primeiro campo que os vietnamitas trucidaram. Cá estamos no topo do Mont Himlam, ou Beatriz para os franceses. Olha que lindo isso aqui. Vamos ver o que ficou na pedra. O que ficou na pedra? O que é isso aqui? Que era o bunker dos comandantes. Esse era o bunker onde os franceses estavam se escondendo, preparado para matar todas as tropas vietnamitas. Não adiantou em nada. Então é isso aí, ó. Dá-lhe trincheira, trincheira pra cá, trincheira pra lá.
E aqui na saída, ó, já podemos ver a cidade que começou a se construir após eles tomarem. Aí, ó. Tomaram e prosperaram. Olha só. Os prédios, tem todo um bairrinho formado aqui. Belas e lindas montanhas lá atrás. Domingão de muita paz. Dia lindo, muito sol. Todo mundo relaxando. Aí eu vim nesse lugar aqui porque estava no caminho. Na real, estava no caminho, eu parei para ver. E parece que o mundo está sempre em guerra e a gente nunca aprende, né? Os mesmos erros são cometidos porque acho que são estratégias e táticas de guerra. Os franceses, quando quiseram recolonizar o Vietnã em 53, 54, eles vieram para Dien Bien Phu com seus paraquedistas, suas tropas, seus equipamentos, mas eles não contavam com uma forte resistência do Viet Minh, que eram os combatentes vietnamitas. Então o que eles tiveram? A ideia genial dos franceses foi fazer uma limpa em todos os vilarejos, pegar todo mundo e colocar em um campo de concentração, porque assim eles poderiam separar o povo dos inimigos, que é muito difícil saber. Como é que você vai chegar aqui no Vietnã e vai saber quem é inimigo e quem é o povo? É muito difícil. Então eles colocaram aqui 3.500 pessoas. 3.500 pessoas. Que também serviram para eles de escudo. Até porque logo lá já tem um rio, um dos fortes franceses. E aí o que eles fizeram um certo dia? Passaram um avião e bomba de napalm em todo mundo. Jogaram as bombas de napalm na galera. Então em um bombardeio de 30 minutos, 444 pessoas morreram. E esse monumento aqui, ele marca essa história. Triste, mas real. Rolou. Então aqui você tem uma mulher de etnia Thai. E aí eles fizeram esse monumento aqui para marcar esse dia triste na história. 444 pessoas morreram. Entre elas, claro, muitas mulheres e crianças, já que os homens estavam por aí, né, na batalha. Temos aqui a mãe de etnia Thai segurando seu filho morto pelas bombas de napalm que foram jogadas pelos aviões franceses. Triste, né? Muita gente ainda vem aqui, acenderam um incenso para elas. Tá muito bem cuidadinho aqui, tem flores. O povo que antigamente era trabalhador, tem seus cavalos. E aqui também mostra, né, aqui a determinação desse povo pela selva, carregando tudo em cavalos, em sacos, claro, para ajudar a resistência. Você pode ver que tem soldados com armas e granadas. E aqui parece que tem eles sofrendo os bombardeios, né? Você pode ver ali uma senhora sofrendo, uma mãe com seus filhos, uma criança parece assim que falando: mãe, me ajuda, pelo amor de Deus. E essas foram as pessoas que foram bombardeadas por napalm. E aí, como é que faz? Como é que faz, né, mano? Você coloca o povo em campo de concentração, bombardeia eles e depois ainda quer colonizar o país? E você acha que as pessoas vão ficar de boa com isso? Tá aí. Turismo triste do dia. Turismo triste do dia. Mas que serva para não esquecer. Mas parece que tínhamos mesmo era que aprender. Aprender a gente não aprendeu, né? Assim, a gente como seres humanos. 25 de abril de 1954. O campo de Nong Nhai. A bomba de napalm e o fogo incandescente que queimou e dizimou 444 vidas em 30 minutos.